Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 13. Aleluia. Êxodo 13. Verso 21. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Mais uma vez, verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua presença. Pai, nós poderíamos estar em muitos lugares. Pai, há muitas alegrias lá fora, transitórias, passageiras. Pai, nós alegramos ao Senhor pela tua presença. Nós nos alegramos na tua presença. Pai, pedimos que somente o teu Espírito Santo venha preparar os nossos corações. Pai, que somente o teu Espírito Santo venha ministrar aqui em nossos corações. Pai, que seja aqui a tua graça. Pai, que seja aqui a tua direção. Pai, que seja aqui o teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, a palavra do Senhor aí, em Êxodo, está falando que o povo estava escravo no Egito, e esse povo saiu do Egito e estava caminhando no deserto 40 anos. E o texto ele é muito claro, o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, tinha uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. Nós vamos colocando coisas ao teto. Eu já preguei isso. Mas o texto não fala isso. Vamos ler de novo? O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar. Não fala para proteger. Para iluminar, para guiar. De dia não precisava iluminar, porque eles já enxergavam. Mas à noite não tinha como caminhar, porque é muito escuro. Mas então tinha uma coluna de fogo. Fogo. Pastor, não, pastor, mas era fogo, porque é muito frio. Vão comigo em Números 9:16. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, o quarto texto, o quarto capítulo. Números 9:16. Lembrando que o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos pelo próprio Moisés. Assim está no verso 16. Números 9:16. Assim acontecia sempre, a nuvem os cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quem está falando é Moisés. Aparência de fogo.
Pastor, uai, então, como é que esse povo aguentou o frio? Como é que esse povo aguentou 40 anos de sol castigante? É a mesma verdade que eu e você vamos caminhar na presença do Senhor e vamos sair ilesos dos nossos desertos. Eu posso ouvir um amém? O deserto está para a vida do cristão, queridos, mas a presença do Senhor também. Há um Deus que vai adiante. A coluna, verso 22, a coluna de nuvem nunca se afastou do povo, mas o povo se afasta da presença de Deus. A ordem era, olha, eu vou colocar uma nuvem para proteger vocês, para poder servir de referência, para guiá-los. Proteger, tira fora. E essa nuvem, quando ela parar, vocês param. Quando ela andar, vocês andam. Qual era o objetivo? Para que pudessem caminhar. Olha o verso 22. A coluna e a nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo. Perdão, está no final do verso 21. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Eu e você, o nosso evangelho, a nossa caminhada com Cristo, é para caminharmos quando tudo está bem, dia, mas quando está mal, trevas, escuridão. A caminhada cristã, não podemos parar, é preciso continuar caminhando, porque quando paramos, perdemos a fé. A fé é uma atitude. Lembra da mensagem de domingo? A fé é algo que a gente precisa continuar caminhando. Ah, eu tenho fé, mas estou parado. Você não tem fé. Não existe fé para quem está parado. Ou eu estou na direção do Senhor e continuo caminhando, ou eu perdi a minha fé. É preciso continuar caminhando. Tem um texto que eu sou suspeito para falar. Abra comigo aí, volta um pouquinho, Gênesis 22, 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos caminhando. É preciso entender que há um Deus que provém. Se precisa sermos guiados, Ele se faz presente. Se eu tenho problema com o calor, Ele se faz presente. Se eu tenho problema com frio, Ele se faz presente. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele não vai colocar nuvem, Ele não vai colocar fogo para substituir a presença dEle na nossa vida. É o próprio Deus quem nos sustenta. O nosso favor, a provisão do Senhor vem dEle, não de nuvem, não de fogo. E veja que é para seguirmos juntos. A caminhada é juntos. Ele provém para caminharmos juntos. O favor vem dEle. O título da mensagem dessa noite é: Só assim podemos caminhar. Pastor, eu não estou aguentando mais, a minha vida, pastor, eu não dou conta mais. Nem eu. Nem eu. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar caminhando. Quem vem comigo? Amém? Eu não vou parar. Nós não podemos parar. Porque é para caminharmos juntos. Quando Abraão sobe com seu filho para sacrifício, houve provisão. Houve provisão porque subiram juntos.
porque caminharam, porque não pararam, porque quando para não tem provisão. Não vai faltar a direção do Senhor, não faltará a condição de sermos guiados, porque aquilo que individualmente cada um de nós precisamos, Ele vem e supre, vem dEle. Não é possível ao homem caminhar, ser conduzido sem a presença de Deus. O propósito sempre foi juntos. Não havia fogo para esquentar esse povo. Não havia nuvem que era a proteção. Era o próprio Deus. Salmos 16, 11. Davi, um homem experimentado, escreve o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Olha que palavra, irmãos. Um homem experimentado. Tu me farás ver os caminhos da vida. Nós, quando paramos, perdemos a referência que é Ele. Quando paramos, nós deixamos de contemplá-lo. Porque quando caminhamos com Ele, Ele faz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença. Irmãos, quando paramos, irmãos, tudo só piora. Só piora. É fundamental caminharmos. Tu me farás ver os caminhos. Qual era o objetivo da coluna de fogo? Iluminar, para que eles pudessem ver e caminhar. Qual era o motivo da nuvem? Direcionar o caminho. O Senhor sempre direciona caminho. O Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor é Deus conosco, Ele é Deus presente. Diante do Senhor, na direita do Senhor, há delícias perpétuas. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor, Jesus, foi assunto ao céu e está onde? À direita de Deus. À direita de Deus. O que o salmista Davi está falando? O salmista Davi não conhecia o Apocalipse de João, não, irmãos. Olha o tempo como está longe. E o que ele está dizendo é algo profético. A plenitude fala de quê? De eternidade, de coisa. Plenitude some, não tem. A plenitude de alegria à tua direita, delícias perpétuas. O que é perpétuo? Eterna. Quando nós nos voltamos e caminhamos, quando nós entendemos que Ele vem à direção, à direita de Deus tem Cristo. Quem é que foi ser sacrificado no monte? A quem simbolizava a entrega daquele filho? À direita de Deus há delícias perpétuas. O problema é muitos entenderem que à direita de Deus há alegria perpétua. Eu troco essa alegria perpétua, eu perco a visão e eu paro de caminhar. Na presença do Senhor há plenitude, completude, há uma abundância de alegria. Esse é o Evangelho. Pastor, mas o senhor acabou de falar agora que mesmo lá o povo tinha sol quente. Tinha. A nuvem era só para direcionar.
Pastor, mas de noite então tinha frio no deserto, porque não era fogo, era como fogo. É. Mas nunca faltou a presença de Deus. O que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. Irmãos, o que não pode faltar é a presença de Deus. Qualquer símbolo que nós colocamos é transitório e passageiro. O que supre a nossa vida é Deus. Pastor, será que era isso mesmo que Davi queria dizer? O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, isso me basta. O fato de eu ter o Senhor como esse provedor, como esse alguém que faz o caminho, que me direciona, e que me dá à direita, Cristo, é suficiente para mim. É suficiente para mim. Irmãos, a caminhada cristã é desafiadora. O Evangelho é simples. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é graça, é favor imerecido. Mas se voltar, entender, compreender, é individual. Renúncia é individual. Abra comigo em 2 Tessalonicenses 2:16. 2 Tessalonicenses 2:16. A palavra do Senhor diz assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Queridos, que Jesus console, que o Senhor nos traga consolo, que o próprio Jesus, nosso Senhor, que nos amou, que nos deu uma eterna consolação. Não está falando só de eternidade. A minha eternidade não é quando eu morrer. A eternidade para o cristão não começa após morte. A eternidade para o cristão é hoje. Ela se dá a partir da hora que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu já estou bebendo dessa eternidade. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, e o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Não era merecido, mas há algo que nos foi dado em Cristo quando nós nos voltamos e reconhecemos o Senhor. É preciso discernir isso, porque embora haja dificuldade, haja luta, Vitor, fecha a janela aí para nós. Há um Deus que dá consolo. Há um Deus que nos dá boa esperança. Boa esperança. Irmãos, quando nós nos voltamos para a palavra, quando eu trago no meu coração que há consolo, eu não sei o consolo. Quem estava no deserto não sabia de consolo, mas ele veio, ele aconteceu. Aprove ao Senhor aquelas pessoas não perecer 40 anos caminhando no deserto, porque houve consolo. Dia após dia continuaram bebendo de uma esperança. Segunda Coríntios 4.
2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Se o evangelho fosse flores, fosse alegria, não estaria escrito assim. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O exterior desgasta-se, há tribulação, a caminhada cristã, ela é desafiadora, mas Paulo diz, não desanimemos, não podemos parar, mesmo que esse homem exterior se desgaste, mesmo que eu esteja com dificuldade, com dor, mesmo que eu esteja doente, mesmo que o meu físico pereça, o meu eu interior se renova dia a dia. Ah, irmãos, como nós precisamos entender isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não existe evangelho sem luta, irmãos. Nunca houve. Mas nunca nos foi prometido a ausência de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias. Quem abandona Deus é nós, embora isso não seja possível. Porque a palavra fala, como nós sairemos da presença de Deus? Se eu vou para um lado, vou para o outro, se eu desço ao mais profundo, lá também o Senhor está. Mas nós não, algumas pessoas dão as costas para o Senhor, acham que conseguem caminhar por elas mesmas, caminhos de morte. Caminhar sem a presença do Senhor é não ter direção. Caminhar sem a presença do Senhor é andar em trevas. Só assim podemos caminhar com a presença do Senhor. Tiago 1,12. Tiago está caminhando lá para perto de Apocalipse, mais para o finalzinho do Novo Testamento. Diz assim o texto, Tiago 1,12. Bem-aventurado ou feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É importante, é vital, é fundamental. Só é feliz aquele que suporta. É preciso suportar, porque depois de ter suportado, vem a aprovação. Uma vez aprovado, receberemos uma coroa da vida.
Por que que Paulo fala? Porque a nossa eternidade, embora ela começou a partir da hora que nós nos voltamos em Cristo, mas há um período transitório que eu ainda estou nesse corpo corruptível. Mas logo, logo, haverá uma abundância de vida plena. Receberemos uma coroa de vida. 2 Timóteo 1,13. Só voltar algumas folhas. E eu caminho para encerrar. 2 Timóteo 1,13 e 14 vai dizer assim: mantenha o padrão da sã doutrina, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bem, ou guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Irmãos, manter o padrão de um conhecimento da palavra, manter proximidade com o verdadeiro evangelho, está pautado na palavra, está afirmado na palavra, tal como Paulo pregou, tal como Paulo ensinou a Timóteo. Mas não é só palavra, não adianta ter palavra sem amor e sem Cristo. Muitos conhecem muito bem as Escrituras, são estudiosos, são teólogos, mas não têm amor e não têm Cristo. Se não tem amor e não tem Cristo, não há uma ação, uma direção do Espírito Santo. Por isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu preciso me voltar por essa palavra, manter um padrão dessa palavra, né, tal como Paulo pregou, com amor que há em Cristo. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Habita em nós é Deus conosco. Deus conosco. Há um Deus conosco que opera, que mantém, que ministra uma palavra tal como antes. Sã doutrina, com amor em Cristo. Guarde esse tesouro que lhe foi confiado. Por que guardar, queridos? Porque a gente precisa acessar a palavra de Deus constantemente. Ela é a presença de Deus em nós, não é o papel, é a obra do Espírito em nós pela palavra, é a presença do nosso Deus conosco. Quando eu me volto para a palavra, quando eu bebo dessa palavra, eu vou caminhando um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, até a glória eterna. Se não formos por Cristo, se não for em Cristo, não é possível. Não tem jeito de caminharmos uma vida saudável sem Cristo. Uma vida sem Cristo é sem direção, é sem nuvem, é sem a presença de Deus e é trevas. O Evangelho é simples, mas é desafiador. É necessário, com amor, guardar a palavra pelo Espírito Santo para permanecer e não parar. Feche seus olhos. Pai Santo é o teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pai, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Pai, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é quem se revela. Pai, ó Deus, se não fosse a tua presença, nós não estaríamos aqui mais. Nós teríamos sido consumidos por esses dias tão desafiadores,
por esse mundo tão tenebroso. Ó Pai, obrigado porque a Tua graça nos basta. Pai, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, que é Deus conosco. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que ministra a nossa vida. Ó Pai, há uma vida de luta, mas há vitória para aqueles que estão no Senhor. Há uma coroa da vida para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que não param. Pai, não permita que o Teu povo pare. Pai, que nós possamos continuar caminhando na Tua presença. Pai, que nós possamos a cada dia romper uns com os outros, estarmos juntos, vencendo, caminhando, dia após dia, na Tua presença, em nome